Olá pessoal, meu nome é Charleston e estarei com vocês na disciplina de matemática. Vejamos o que temos para esta aula. Falaremos sobre o conjunto dos números naturais. Vamos iniciar falando da definição do conjunto dos números naturais. Portanto, para entendermos sobre o conjunto dos números naturais, é importante sabermos a ideia de conjunto. Bom, pessoal, conjunto. Todo conjunto é formado por elementos. São os elementos que formam um conjunto. Como estamos falando de conjunto dos números naturais, temos que os elementos deste conjunto são os números naturais. Mas quem são eles? Bom, os números naturais, pessoal, são aqueles números usados para contar objetos e coisas. Por exemplo, 5 bombons, 10 balinhas, 3 gols, ou seja, são esses números que usamos no cotidiano. Os números naturais iniciam do zero e na sequência temos 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Bom, então vejamos algumas representações do conjunto dos números naturais. Vem comigo. Vejamos algumas representações do conjunto dos números naturais. O conjunto dos números naturais é representado pela letra N maiúscula. Os elementos, como eu disse, são os números naturais. Então, vamos colocar esses elementos entre chaves. Então, temos aqui a abertura e o fechamento da chave. Tudo que for colocado entre essas duas chaves serão os elementos que compõem o conjunto dos números naturais. Então, quem são eles? Os números naturais que inicia do zero e segue na ordem. 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Quando colocamos a reticência, que são esses 3 pontinhos, significa que esse conjunto é infinito. Ou seja, nós não temos quem seja o último valor desse conjunto. Então, esse conjunto tem um início, que é o zero, mas não tem o último número desse conjunto. Então, veja que são números positivos usados para contar, beleza? Essa é uma representação que dizemos que é uma representação por conjunto. Existem outras, por exemplo, nós podemos representar por meio de uma reta numérica, onde nós temos um início, certo? Que é quem? O zero. E seguindo aqui, 1, 2, 3, 4, 5... E os 3 pontinhos na representação de conjuntos, na reta a gente coloca o quê? Esse símbolo aqui que indica uma seta onde ela é infinita para a direita. Então, tem um início que é o zero, mas não tem um fim para a direita, certo? Então, aqui é a representação pela reta numérica. Podemos também representar via diagrama. Ou seja, um círculo simboliza um diagrama, onde dentro desse círculo colocamos a letra N maiúscula, que é a indicação do conjunto dos números naturais. Então, estão aqui as 3 formas de representar o conjunto dos números naturais. Ok? Então, vamos seguir então falando sobre subconjuntos. Então, já vimos a definição do conjunto dos números naturais, já vimos 3 tipos de representações, que foi por conjunto, reta numérica e diagrama. Agora vejamos alguns subconjuntos do conjunto dos números naturais. Veremos os subconjuntos não nulos, conjuntos finitos e conjuntos infinitos. Vem comigo. Subconjuntos. O que é a ideia de subconjunto? É um conjunto que fica dentro de outro conjunto. Então, por exemplo, já dissemos que um conjunto ele pode ser representado por chaves. E os elementos que ficam dentro do conjunto vão ficar entre essas chaves. Então, se eu coloco aqui, por exemplo, os números 1, 2, 3 e 4, sabemos que são números naturais, certo? Então, se todos eles são números naturais, então esse é um conjunto que está contido em outro conjunto, que é o conjunto dos números naturais, ou seja, este conjunto é um subconjunto do conjunto dos números naturais, porque todos os elementos desse conjunto pertencem ao conjunto dos números naturais, beleza?
Repare também que neste conjunto nós não temos os 3 pontinhos de reticência. Então significa que este é um conjunto finito, ou seja, ele tem quem seja o último elemento do conjunto. Então este conjunto inicia no 1 e termina no 4. Então todo conjunto que não tem reticência significa que ele é um conjunto finito, beleza? Então vamos representar aqui um outro subconjunto formado pelos elementos 1, 3, 5, 7, 9, reticência. Bom, pessoal, eu poderia dizer que este conjunto é formado pelo conjunto dos números ímpares. Repara que nós temos os números ímpares, 1, 3, 5, 7, 9, e esses 3 pontinhos que é a reticência significa que continua assim sucessivamente, ou seja, o conjunto dos números ímpares é um subconjunto dos números naturais, porque todos os elementos estão contidos, ou seja, eles pertencem ao conjunto dos números naturais. Como tem a reticência, então é um conjunto infinito. Então, beleza, pessoal. Nós vimos aqui, então, conjunto dos números naturais e esses outros conjuntos são subconjuntos do conjunto dos números naturais. O que seria um conjunto não nulo? Bom, o conjunto dos números naturais, nós vimos, inicia-se do zero. Então, 0, 1, 2, 3, 4, né? E assim por diante. Esse é o conjunto dos números naturais. O conjunto dos números naturais não nulos, nós iremos representar pelo n, que é a letra n maiúscula, e vamos colocar tipo um asterisco, uma estrelinha em cima. Esse asterisco, essa indicação desse símbolo, significa que é o conjunto dos números naturais tirando quem? O zero. Então nós temos, começando do 1, seguindo a mesma ordem, sem o zero. Então, sem o asterisco, nós temos que é o conjunto completo dos números naturais. Com o asterisco, nós temos que é o conjunto dos números naturais, tirando quem? Tirando o zero. Beleza? Falaremos agora sobre sucessor e antecessor de um número natural. Vamos nessa. O que é sucessor e antecessor? Muito simples, pessoal. Vejamos aqui um exemplo. O número 25, ele é um número natural? Sim, é um número natural. Qual é o número que vem após o 25? É quem? O 26. Ou seja, o sucessor do 25 é o 26, é o número que vem depois. E antecessor? Ah, tenho certeza que você já conseguiu entender o que é antecessor. Antecessor vem antes, a própria palavra já diz. Quem vem antes do 25? 24. Então, pegando como exemplo o 25, o sucessor é 26, o antecessor 24. E para finalizar, mais um exemplo, nós temos aqui o número 1. Quem vem depois do 1? O 2. Então, o 2 é sucessor de 1. Quem vem antes do 1? O 0. Então, o 0 é antecessor do 1. Lembrando que dentro do conjunto dos números naturais. Beleza. Mais um tópico seria adição e multiplicação dos números naturais. Vem nessa. Todos nós estamos acostumados a somar e multiplicar números, né? Por exemplo, o 2 é natural. O 5 também é um número natural. Então, a adição de 2 com 5, resultado 7. Então, a adição de 2 números naturais, ok? E multiplicação? 2 vezes 5. Então, 2 vezes 5 é quanto? 10. Então, adição e multiplicação de números naturais, nós já trabalhamos no nosso dia a dia, beleza? Tranquilo, então. Chegou um momento muito importante da aula, que é a hora de praticar alguns exercícios. Selecionamos 2. Vejamos o primeiro. Número 1. Encontre o sucessor de cada um dos seguintes números naturais. Vamos para o quadro, pessoal. Vamos lá. A letra A, nós queremos sucessor e antecessor de 1. Qual é o sucessor de 1? Quem vem depois do 1? O 2. Quem vem antes do 1? O 0. Tranquilo? Letra B. Pede sucessor e antecessor de qual número? Do 100. Então vamos lá. Me ajuda aí.
Quem vem depois? 101. Quem vem antes? 99. Na letra C, pede com o número 4.950. Quem vem depois? 4.951. E quem vem antes? O antecessor? 4.949. Tranquilo até agora, né? Letra D, nós temos o número 890. Vamos lá. Quem vem depois? 891. Quem vem antes? 889. Para finalizar o exercício, na letra E, o número é o 0. Quem vem depois? O 1, certo? Então, o sucessor de 0 é 1. E agora, pessoal? Quem é o antecessor de 0? Agora eu tenho certeza que ficou a dúvida. Por quê? Porque o conjunto dos números naturais, ele inicia do 0. Ou seja, ele é o primeiro. Então, não tem um outro número antes do 0 no conjunto dos números naturais. Então, nós temos que o 0 não possui antecessor dentro do conjunto dos números naturais. Fica a dica. Fique atento ao que diz a questão 2. Represente o conjunto dos números naturais maiores que 3 e menores que 9. Vamos lá, pessoal, vem comigo. Nós temos que representar um conjunto que seja maior que 3 e menor que 9. Ou seja, os números que estão entre 3 e 9. Nós vimos que para representar um conjunto, nós colocamos o quê? Duas chaves. Os elementos que vão ficar aqui entre essas chaves vão ser elementos desse conjunto. Então, maior que 3, qual é o sucessor então? O próximo? 4. O próximo? 5. Depois 6. Depois 7. Depois 8. Porque tem que ser menor que 9. Então, veja que é um conjunto onde ele é maior que 3 e menor que 9. Tranquilo. Bom, pessoal, foi isso. Falamos sobre o conjunto dos números naturais. Bons estudos e até a próxima aula.